paz do Senhor, eu sou o Samuel Araújo, professor pela misericórdia de Deus da Classe Estrela da Manhã. Estou aqui neste momento para gravar um resumo da primeira edição da segunda revista do ano de 2020, segundo bimestre de 2020, a qual tem o título de Vivendo a Plenitude das Promessas de Deus. A lição de número 1 tem o título de O que são promessas de Deus? O texto de referência está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 7. Eu irei ler apenas o versículo 4, que diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Pedro, escrevendo essa segunda carta dele, ele dizendo aos cristãos que pela misericórdia e graça de Deus, a gente foi alcançado, retirado daquele mundo corruptível, das concupiscências que há no mundo através do pecado, e fomos trazidos para a presença de Deus. Através de trazido para a presença de Deus, a gente tem acesso a grandíssimas e preciosas promessas de Deus, feitas para mim e para você. Se não fosse a misericórdia de Deus, a gente não teria acesso a essas promessas. Mas o objetivo dessa lição é abordar de que forma a gente vai ter acesso a essa promessa. Como que essa promessa se cumpre na minha e na tua vida, tá certo? Então qual vai ser o objetivo? Saber o que significa a promessa e entender como tenho acesso a essa promessa. O que depende dessa promessa acontecer? Depende de alguma coisa ou não depende de nada para que essa promessa se cumpra na minha e na tua vida, tá certo? A gente só tem acesso a essas promessas através do plano redentor de salvação de Jesus Cristo para a humanidade, a qual englobou pela misericórdia de Deus, eu e você, tá certo? Textual diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele um amém, para a glória de Deus por nós. Está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Objetivo da lição: entender o significado da palavra promessa, aprender quais os tipos de promessas, compreender que Deus é comprometido com suas promessas. Verdade aplicada: como é bom saber que o Deus Todo-Poderoso tem promessas abençoadoras para aqueles que desejarem e o melhor, ele não é homem para que minta. Momento de oração: oremos para que todas as pessoas busquem intimidade com Deus, para que possam desfrutar de suas promessas. Introdução: Deus fez inúmeras promessas para toda a humanidade, porém, só há uma forma de conhecê-las, através de sua palavra revelada na Bíblia Sagrada. Qualquer promessa que não for condizente com a palavra de Deus deve ser inteiramente rejeitada. O que são promessas? Segundo o dicionário, a palavra promessa significa alguém que se compromete em fazer algo, como uma declaração feita a outra parte, com intenção total do seu cumprimento, podendo ser oral ou escrito. Promessas de Deus na Bíblia. A Bíblia, no decorrer de toda a história, contém inúmeras promessas de Deus para a humanidade, ou seja, um compromisso do Senhor diante da humanidade que Ele mesmo criou. Nisso, você já consegue perceber o grande amor de Deus. Deus, Criador de tudo, ainda pela sua infinita misericórdia e graça, faz promessa para uma criatura tão frágil, tão pó como eu e você. É importante destacar que existem momentos no texto sagrado que as promessas recaem sobre o indivíduo. E há também momentos que recaem mais no âmbito coletivo. Essas promessas abraçam aspectos como salvação, saúde, prosperidade, livramento, provisão, Espírito Santo, comunhão, vida plena, etc. O que significa que Deus prometeu cuidar do ser humano em toda a sua totalidade, suprindo todas as suas necessidades. Todas as promessas de Deus, elas estão linkadas a tudo o que o ser humano precisa. Isso você já percebe o cuidado, o amor e como Deus entende o ser humano. É interessante notar que as promessas do Senhor se entrelaçam de forma harmônica com seus atributos essenciais, como fidelidade, justiça, misericórdia,
amor, cuidado, etc. Demonstrando um comprometimento verdadeiro do Todo-Poderoso. É bem interessante, pela misericórdia e graça de Deus, através do Espírito Santo atuando na minha e na tua vida, você consegue, quando uma promessa é feita para mim e para você, você consegue perceber que aquela promessa vem de Deus. Uma das formas é que quando a promessa vem de Deus, na promessa, os atributos de Deus estão enquadrados. Você percebe, a mesma coisa de você olhar para uma obra-prima. Você bate o olho naquela obra-prima. Você fala para alguém, aquilo só pode ser fulano de tal que fez. É a mesma coisa quando você olha na promessa de Deus. Essa promessa só pode ser Deus que fez. Por quê? Você enxerga naquela promessa os atributos de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vive um momento em que pessoas estão aproveitando de circunstâncias. Pessoas estão aproveitando de momentos difíceis que indivíduos ou nação ou âmbito coletivo está se passando para fazer discursos emocionais, para fazer discursos que muitas vezes abrangem a emoção do ser humano, dizendo que é Deus. E na verdade Deus não disse nada. Então vale a pena ressaltar que a gente deve tomar muito cuidado. Quando a gente recebe uma promessa, quando a gente recebe uma profecia, quando a gente recebe algo direcionado a mim e a você, a gente deve analisar. Um dos requisitos, naquela promessa feita para mim e para você, você consegue enxergar os atributos de Deus naquela promessa? Deu certo? Você traz para a Bíblia Sagrada depois. Encaixou na Bíblia Sagrada? Nisso o Espírito Santo vai te direcionar. Você vai saber. Aquela promessa vem de Deus. Então vou confiar, vai se cumprir. Não deu certo nenhum desses requisitos, deixa ela de canto e sai caminhando, olhando para o autor e consumador da fé, sabendo que acima de tudo, acima de todas as promessas, foi feita a promessa que eu acho que é acima de todas, morar nas nações celestiais, o arrebatamento, tá certo? Então a gente deve olhar para o autor e consumador da fé, e as outras promessas que vêm da parte de Deus, elas vão continuando abençoando eu e você, mas a gente vai prosseguindo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, tá certo? Existe na Bíblia Sagrada dois tipos de promessas, a quais uma das lições da revista anterior a gente já até comentou bem rapidinho sobre isso. Existem promessas condicionais feitas por Deus e existem promessas incondicionais feitas por Deus. O que quer dizer isso? Promessas condicionais é o quê? Tem uma condição para que aquela promessa se cumpra na minha e na tua vida. Eu preciso fazer algo para que aquilo realize na minha e na tua vida. Tem promessas condicionais no âmbito geral. Dentro das promessas condicionais, existe um tópico que é promessas condicionais no âmbito geral. Quando Deus faz uma promessa, por exemplo, para uma nação, para uma família, dizendo, se vocês se arrepender, se vocês entrar pelo meu caminho, se vocês ouvirem a minha voz e converter de seus maus caminhos, eu vou abençoar vocês, eu vou fazer vocês prosperarem. Isso, você viu que abrangeu mais no âmbito coletivo? Então não adianta um indivíduo entrar pelo caminho. Tem que ser todo o âmbito que foi direcionado àquela promessa. Mas Samuel, por exemplo, se Deus fez uma promessa para a minha família, um exemplo que eu estou criando, e eu entrei pelo caminho daquela promessa, teve uma condição, foi uma promessa condicional, Samuel. Precisava a minha família se arrepender, precisava a minha família entrar pelo caminho que Deus ia abençoar. Só eu, Samuel, da minha família, entrei pelo caminho. O que vai acontecer? Essa promessa se cumpre na minha vida ou não? Porque minha família não foi. Deus vai abençoar você, porque você entrou pelo caminho, você vai sair próximo, vai ser vencedor. Mas aquela promessa, ela está parada ali. Aquela promessa ela só vai se cumprir no âmbito da família, direcionada à família, se toda a família. Por exemplo, eu vou abençoar, eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer essa família próxima, se vocês entrarem pelo caminho. Então, aquela família, Deus disse a família, aquela família vai ser próxima se entrar pelo caminho. Só um indivíduo entrou. Deus faz aquele indivíduo ser próximo, ele vai caminhando, vai vencendo, vai prosseguindo. Mas aquela família ali que não entrou, aquela nação que não entrou pelo caminho, vai só decaindo. Porque tem uma condição para aquela promessa de Deus se cumprir naquilo, tá certo? E também dentro das promessas condicionais, existem aquelas promessas condicionais específicas, dirigidas diretamente ao indivíduo, dirigidas diretamente a mim e a você, dizendo, se você crê, Samuel, e crê em mim, você vai ser salvo. Se eu crer em Jesus Cristo, você é salvo. Se eu não crer, infelizmente eu não vou ser salvo. Samuel,
se você se arrepender, se você entrar pelo caminho, eu vou te abençoar, vou fazer você próspero. Eu entrei pelo caminho, me arrependi, você próximo. Não entrei pelo caminho, você não entrou pelo caminho, a gente infelizmente não vai ser próximo. Então, quero resumir. Promessas condicionais. Tem uma condição. E dentro das promessas condicionais, existem promessas, condicionais no âmbito geral, no âmbito que envolve família, envolve nação. E também dentro das promessas condicionais, existem promessas condicionais específicas, dirigidas diretamente ao indivíduo. Entendeu? Exemplo de promessas condicionais na Bíblia Sagrada. Pegando um exemplo. Se você crê, você vai ser salvo. Tá vendo que tem uma condição? Precisa crer em Jesus Cristo para ser salvo. Outro exemplo. Pedir para ser atendido. Naquele versículo, pedir e dar-se-vos-á. Tá bem. Para mim receber, tem uma condição. Eu tenho que pedir. Se eu não pedir, eu não vou receber. Outra promessa que tem uma condição. Confessar os seus pecados, vai receber o perdão. Eu confesso os meus pecados, recebo perdão. Não confesso os meus pecados, não recebo perdão. Promessa o que quer dizer? Promessas condicionais, tem uma condição. Agora também existe outro tipo de promessa. Promessa incondicional. Tá certo? Não depende de uma condição. Não tem uma condição para que ela aconteça. Ela vai acontecer porque é o desejo de Deus, queira o ser humano, queira o inimigo ou não, vai acontecer. Exemplo de promessas incondicionais, o arrebatamento. Queira o universo, para o universo. Assim, não, vamos fazer uma reunião? Não queremos que o arrebatamento aconteça. Vai adiantar nada. O arrebatamento vai acontecer porque é o desejo de Deus. E o ser humano, assim, vamos fazer um jeito para que a humanidade não seja salva. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Queira o ser humano, queira um planeta Terra, que o ser humano não seja salvo. Mas o desejo de Deus é que seja salvo. Se aquele ser humano, mesmo que todo mundo não queira que ele seja salvo, mas se ele arrependeu, Deus salva ele, querendo o ser humano, querendo a nação, querendo os seus inimigos ou não, ele vai ser salvo. Então, tem promessas que é condicional e tem promessas que é incondicional. Não depende de nada. É o desejo de Deus e não tem quem impeça. Tá certo? A vontade de Deus é soberana dentro das promessas incondicionais. As promessas incondicionais de Deus são uma demonstração clara da sua onipotência e onisciência, já que todo o poder está sobre o seu domínio, ou seja, nada e ninguém pode impedir as suas promessas incondicionais se cumpram, tá certo? Que é mais um exemplo de promessa incondicional, que ele estaria comigo, com você em todo momento. Queira o teu inimigo ou não, ele vai estar comigo, com você em todo momento. É uma promessa incondicional. Deu para entender? Eu queria ler um versículo que é maravilhoso da Bíblia Sagrada, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 1 ao 9. Vou ler bem rapidamente aqui com vocês. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na tua cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, bendita a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo, nos teus celeiros, em tudo quanto puseres as tuas mãos, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares o mandamento do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Esse texto foi dito pelo próprio Deus para o povo de Israel na época de Moisés. Deus disse: vou abençoar vocês, onde vocês colocar as mãos eu vou abençoar, os seus celeiros vão ser abençoados, o fruto do vosso ventre vai ser abençoado, o fruto das suas plantações vai ser abençoado, desde que vocês guardem os meus mandamentos e andem dentro dos meus estatutos. Uma promessa é condicional, tem uma condição. Ei, independente
se as promessas foram escritas lá no Antigo Testamento ou foram escritas no Novo Testamento. Se você obedecer, principalmente às promessas condicionais, entrar pelo caminho, por exemplo, o dizimista, se Deus, lá em Malaquias fala, se vocês for fiel no dito, eu vou abençoar vocês. Ei, quer ser abençoado? Seja fiel no dízimo. Se vocês andar pelos meus caminhos, vocês vão ser próximos, nenhum inimigo vai atingir vocês. Nesse texto mesmo fala, por um caminho virá todos os seus inimigos contra ti, mas eu farei eles sair por 7 caminhos, fugirão de ti. Ei, mas tem uma condição. Se você entrar por essa condição, a gente vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, falando de promessa, promessa é quando alguém compromete, quando alguém fala algo e compromete com o seu cumprimento. É o que Deus fez para a humanidade. Olha o amor de Deus. Deus, na sua onipotência e onisciência, criou todo o ser humano, criou todo o planeta Terra. E Ele fez uma promessa para uma criatura tão insignificante que é eu e você. Fez promessas magníficas para eu e você. Mas Ele estabeleceu algumas condições para eu e você ser abençoado. E outras promessas que Ele fez, querendo eu, você ou não, essas promessas vão se realizar. Então a gente deve atentar. Promessa é alguém que fez algo, prometeu algo e ele comprometeu com o seu cumprimento. E o que Deus fez foi isso. Mas existe dois tipos de promessas, condicionais e incondicionais. Espero que com esse tópico não tenha alguma dúvida, qualquer observação, podem falar aí. O mundo tenta desviar o nosso foco do Senhor, tentando de todo momento nos seduzir com todo tipo de tentação. Mas devemos lembrar que o nosso foco é Cristo e dele vem a nossa salvação. A promessa de Deus demonstra o amor incondicional de um pai amoroso por meio de sua fidelidade. Todas as suas promessas se cumprirão na vida dos seus filhos, independente de tempo ou circunstâncias, coronavírus ou não, digamos assim. Essas promessas, elas foram feitas para mim e para você e vão se realizar se eu e você entrar pelo caminho. Tudo o que precisamos fazer é crer na sua palavra, obedecer e guardar. A promessa de Deus são relevantes em nossa vida, pois elas nos trazem conforto, esperança e realização, ou seja, ela nos mantém vivos. Quer mais um exemplo de promessas condicionais? Mas como está escrito, lá no versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. As promessas lindas, maravilhosas, que você nunca viu, nem ouviu, nem desceu ao seu coração, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se eu amar a Deus verdadeiramente de todo o meu coração, essas coisas que eu nem imagino, porque são muito além do meu entendimento, porque assim como eu sou estou mais baixo do que Deus, assim são os pensamentos de Deus muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Então, se eu amar a Deus, aquilo que eu nunca vi, nem ouvi de tão maravilhoso que vai cumprir na minha e na tua vida. Tá certo? Uma frase que Charles Spurgeon disse: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Não importa como o ser humano reage, mas Deus não desiste de salvar a humanidade. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mesmo que o pecado está se alastrando, mesmo que muitas vezes a humanidade está entrando mais pelo caminho da corrupção, pelo caminho do pecado, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Isso é o quê? Uma promessa incondicional também. A gente pode encaixar em promessa incondicional. Não importa se tudo, muitas vezes, até entristece a Deus pelo caminho que a humanidade está trilhando. Mas o desejo de Deus é incondicional. Eu quero salvar essa humanidade. Vou permanecer com essa promessa até o final. E mesmo que a maioria não entre pelo caminho, a minha promessa sempre, a minha salvação vai estar de porta aberta para receber todos aqueles que entrarem pelo caminho e aceitar o meu Filho como Salvador. Então, é isso que a lição de número 1 falou. Qualquer coisa, qualquer observação, estou à disposição de vocês. Um grande abraço, Deus abençoe vocês na paz do Senhor Jesus Cristo, tá certo? E depois a gente grava a lição de número 2. Até mais, na paz do Senhor.